Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e vamos ler 1 João 5:19. Eu acho que dá até para nós falarmos de cor, né? Eu vou tentar ver se eu decorei. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos orar. Deus, aplique agora estas incríveis verdades reveladas aos nossos corações. A tua palavra, ela é incrível. Ela vai por onde o Senhor quiser. É um fogo que se alastra pelo mundo inteiro. E se tu quiseres me usar para que esta pregação edifique os santos, que seja assim, Senhor, para a glória tua. Em primeiro lugar, é aqui, nossas vidas aqui presentes, porque é o teu povo que se reúne, que sai da sua casa, que vem, e vem com prazer ouvir a palavra. Então dá-nos isto. E, por favor, que eu ou qualquer pregador sejamos humilhados, fiquemos bem ocultos, para que a glória de Cristo apareça. Em nome dele que eu peço. Amém. Pode se sentar, irmãos. O tema da mensagem é um povo feliz. Um povo feliz. Mas que felicidade é essa, né? Quando nós falamos felicidade hoje, o que eu vou dizer, irmãos, nós sempre estamos pensando em festa, né? Festa. Até nas nossas igrejas, não tem dúvida. Sempre estamos pensando em abraçar alguém, né? E o que mais? Vamos ter um churrasco, vamos ter isso, aquilo. Normal, não tem problema, faz parte da vida, né? E é até gostoso isso. Quem é que não gosta? Mas não é isso que João está tratando aqui. Talvez eu tenha falhado em não trazer um tema adequado. Mas se os irmãos examinarem bem, os irmãos vão convir comigo que está tratando de alegria mesmo, um povo alegre. Observe o que ele diz. Sabemos que somos de Deus. Por quê? João está falando isso. O capítulo inteiro, bem como a carta inteira, ele está falando desse relacionamento. Nós somos de Deus. Somos filhos, santos. São sim os crentes. Fomos santificados para sermos do Senhor para sempre. Esta é a carta de 1 João. É chamado, eu diria que é a cartilha do crente. E ele está falando aqui sobre nós somos nascidos de novo. Olha, coisa incrível, linguagem que o mundo não entende que é novo nascimento, irmãos. Então João aqui mostra dois grupos de pessoas nesse versículo. O povo de Deus e o povo do mundo. Diferença, né? E para explicar isso, vamos examinar o texto? Os irmãos acompanhem comigo. Bem no texto aqui do versículo 19. Ele diz o quê? Que nós somos um povo de firme convicção. Sabe o que é isso? Tem um cristianismo hoje que não entende o que é convicção. Convicção parte da alma. Não tem algo mais maravilhoso do que uma convicção vinda de uma confissão. Quando nós amamos nossas esposas, pluralizando assim, então eu tenho convicção que eu amo minha esposa, que o Jessé é uma esposa dele, e assim por diante os homens de crentes. Convicção. Outro detalhe é que convicção está tratando de algo tão certo que não abala. De fatos. Essa criança que está no braço da minha
nora. O Theo é filho. Isso aqui não precisa nem ela entrar na escola para saber se o Theo é filho ou não. É filho da Virgínia com Gessé. Ele vai crescer sabendo disso. Inclusive, irmãos, no Novo Testamento tem 2 palavras no texto original que trata de saber. Uma é o verbo que realmente traduziríamos por conhecer. Mas aquele conhecimento por experiência. Eu diria para os irmãos que minha esposa, quanto mais passa o tempo, ela conhece melhor o marido dela. Sabe dos meus defeitos. Tá? Quanto mais convivemos, aprendemos. Essa é a palavra conhecer. Quando fala de Maria, por exemplo, ela era noiva de José. Eles não se conheceram, é no sentido de viverem juntos, de deitarem juntos, de viver como casal. Isso é conhecimento por experiência. Mas esta palavra que aparece em 1 João não é conhecimento por experiência. É um conhecimento definido. Tá? Tem determinadas coisas que nós não precisamos nem estudar, já sabemos. A irmã Aparecida tem um filho, ela sabe e ele sabe. Ela sabe que ela é mãe dele, ele é filho. Tá? Não precisa a irmã Aparecida estudar para saber disso. É assim, queridos irmãos, que João usa esta palavra aqui. Sabemos. Sabemos. Então vamos lá. A primeira lição que extraímos daqui é a seguinte: que não denota qualquer evidência de dúvida. E na vida cristã não há lugar para dúvida. Ou você é, ou você não é. Deixa eu explicar aqui. Tem momentos que Satanás nos dá um tipo de um tapa da dúvida no nosso coração. Se estivermos passando por um túnel de escuridão na vida, doenças, misérias, solidão. Esse aqui, o crente tem que correr para ser seu Deus. Aí ele vai, estou convosco, não te deixarei, não te desampararei. Não é? O filho sofre também isso. Não? Vamos pensar aqui nos filhos de Leandro com Ana Paula. Se de repente os pais saem e deixam eles sozinhos ali no meio de perigo, os meninos começam a duvidar. Né? O que está acontecendo? Cadê papai e mamãe? É assim na vida cristã também. Dá uma ideia para nós. É claro que, como seres humanos, nós estamos sujeitos a vamos dizer assim, deixar nossos filhos num perigo tremendo. Né? Eu sei quanto é, Emerson, amar o seu filho. Né? Mas quando ele está trabalhando, o filho está longe, ele não tem poder para estar perto. Né? Meus filhos, 2 meus, estão lá em Blumenau. Eu posso conversar com o Jonatas, vendo Jonatas. Mas se de repente ele é atacado por um problema de enfermidade, eu não posso fazer nada. Eu não estou perto, eu estou 900 quilômetros de distância. Mas aqui, irmãos, é filiação com Deus. Nós não estamos lidando com seres humanos. Nós fomos nascidos de novo pelo poder da graça. Então, irmãos, vamos lá. Eu quero que vocês saiam fortalecidos no Senhor. A salvação dos perdidos é uma história registrada. E aqui que eu quero puxar vocês para a Bíblia. Nós estamos vivendo o cristianismo hoje de emoção. Ah, eu sou de Deus. Ah, eu sou. Nós não vivemos de emoção. Nós vivemos de documento. Tá? Quando vamos tratar de alguma coisa jurídica hoje, de alguma coisa que precisamos, eles normalmente pedem, traz
o seu registro, né? Na carteira de identidade está tudo ali que eu preciso. Minha filiação, quem era meu pai ou minha mãe. Então diz aqui, mostra que nós precisamos voltar para a Bíblia. Tem 2 lugares que eu preciso guardar a palavra de Deus. Comigo na mão. Por favor, muitos crentes abandonam a Bíblia. E quando abandonam, não estou falando que ele não tem Bíblia em casa, é que ele não lê. Não é? Ele não lê. Então começa a abandonar Deus. Se você fecha a boca das Escrituras, irmãos, você também vai afastando. Vai começando a deixar a Bíblia. Às vezes você lê, só para, eu não vou na igreja, mas eu vou ler a Bíblia aqui. É um tipo de desculpa, né? Você está se justificando. Mas outro fato importante é guardá-la no coração. Registrá-la dentro. É ocultar a verdade. Por isso que a Bíblia fala, guardai, guardo a tua palavra. Eu falei sobre isso para os irmãos pouco tempo atrás, quando trouxe a meditação no Salmo 119. Lembra? Quando você pega uma coisa que é preciosa, você guarda. Se você quer que uma semente brote, você tem que fiar na terra. Não é verdade? Então você tem que guardar no coração. Outro detalhe, irmãos. A nossa salvação, ela é provada na obra autêntica realizada pelo Espírito em nossos corações. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios. Vós sois a nossa carta escrita. Vocês querem saber se eu sou pastor, se eu sou um apóstolo, na linguagem de Paulo? Olha aí, veja os crentes, vejam vocês. Vocês mostram que nós somos realmente chamados para esta obra. Carta escrita no coração. Você quer ver um crente? Olha, ele tem timbrado ali dentro. Ele é um crente. Cheio de fraqueza? É. Não tem nenhum crente perfeito. Mas ele é tão convicto que ele chora quando ele peca contra o Senhor. Diz, não quero mais. É a vida de santidade, irmãos. O crente é tão forte nisto. Ele vive lastimando. Ele, seu Deus. Como eu vou melhorar, servir melhor ao Senhor, andar em pureza, viver para a tua glória? Isso enche o coração do crente. Ele tem tudo registrado lá dentro, irmãos. Esses fatos foram colocados, timbrados pelo Espírito Santo na alma. Nós somos de Deus. Em quarto lugar, a nossa vida particular prova que Deus entrou em cena no nosso viver. Olha, eu não sou mais do mundo. Não sou. Eu morri para aquilo. Eu tenho um lugar no céu. Eu expiro de lá. E cada dia que passa, queridos, nós queremos subir mais. Nós queremos ouvir as canções da Cidade Santa, dos remidos. Nossa vida está passando aqui. Essa semana morreu o diretor do Instituto Bíblico Maranata, pastor Artêmio, 86 anos. Abateu um grande homem. E está na glória. Acabou a militância dele aqui. Está com Cristo. Nós estamos partindo para lá. Aqui nós estamos peregrinando. Crentes, é assim. Então, todo mundo deve saber, eu sou crente. Não deixe o mundo zombar de você. Se você é crente, então eu sou melhor do que você. Porque eu estou vivendo melhor do que você. Muitos falam assim. E hoje, com o ecumenismo, tem pessoas, irmãos, vivendo assim, aparentemente melhor do que os crentes. Porque eles comparam. Estou falando que eles são, assim, o pior crente é melhor do que o melhor homem que existe.
Porque pertence a Deus. Pronto. Deus vê na justiça de Cristo. Outro detalhe, irmãos, a nossa vida como um povo diferente, voltado pela fé para esse Deus, prova nossa convicção. Nós vivemos pela fé. Então fortifique a sua fé. Se tem uma coisa para você orar todo dia, Deus, arraiga minha fé. Não me deixe sem honrar teu nome. E é pela fé que nós honramos, irmãos. Nós olhamos para a Bíblia, nós agarramos aquilo. É o nosso cabo de aço. Tá? Você vê quando o navio está parado no lugar, um barco, ele está ali preso. Então nós estamos seguros numa rocha firme. É pela fé. Mas pastor, não sinto nada. Não, nós não vivemos de sentimento. Nós pela fé puxamos o sentimento. Ó, eu sou feliz, pois eu creio em meu Jesus. Outro detalhe. Sabemos com certeza, porque mostra a rocha onde estamos firmados. Não vivemos de sentimentalismo oco desses dias maus. Nós colocamos os pés na rocha e ali estamos firmados. E quando vier a provação, abala a gente igual abala uma vara verde, né? Os santos que sofreram nas mãos dos comunistas, eles falaram isso. Eu me lembro do pastor Peter, ele teve em Uberlândia, quando estive lá, sendo pastor. Eu chamei para ele vir. Ele veio e deu um relatório do que sofriam aqueles irmãos lá na Rússia. Alguns perderam os olhos, alguns ficaram cegos, porque eles arrancavam os olhos. Eles diziam, nós nos abalamos muito. Vinha o terror, o tremor, a insuportável dor. Mas nossos pés estavam firmados na rocha. Está lendo? Queridos irmãos, é assim. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Lembra aquele versículo? Salmo 60 e alguma coisa. E veja bem, em me vindo temor, hei de confiar em ti. Significa que vem o temor. Outro detalhe, queridos, uma vez que sabemos com certeza, nós representamos perigo para o reino das trevas. Ora, queridos irmãos, se tem alguma coisa que prejudica a obra do diabo, é um crente firme. Quando você está firme, é por isso que Satanás abala a gente. Quer derrubar a gente, quer afastar a gente. Tá? Por quê? Porque você firme constitui um perigo para o reino das trevas. Satanás tem um objetivo. Ele quer armar o reino dele. Ele quer armar a organização do anticristo. Então ele quer pegar você e dizer, para aí. Pare de ler a Bíblia. Ele envia incrédulos para derrubar você. Então se você não estiver firmado na rocha, olha, você nunca serve para desarmar o reino do anticristo. E nós estamos no mundo para isso, irmãos. Para trazer bênçãos para um mundo terrível como este. Tá? Estamos vivendo a era maligna hoje. Maldade de todo lado. Homossexualismo, lesbianismo, a pedofilia. Homens mentirosos, passando-se como pastores. Pastores adúlteros, que a gente ouve pelo YouTube. Vê. Coisas horríveis, escândalos para o nome do Senhor. Então nós representamos, irmãos, contra o furor do diabo. Quando ele vê algum crente, ele ataca mesmo. Ele pede permissão a Deus. Deixa eu entrar com doença naquele lá. Deixa eu destruir a vida dele. Também, irmãos, pelo fato que sabemos com certeza, nós andamos firmes, a jornada até o céu. Queremos seguir,
Peregrinando, vou pelos montes. Lembra aquele hino? Veja bem, estou peregrinando. Eu quero andar firme. Eu quero caminhar para o céu. Se você não é crente, na jornada você cai. Você tomba. Ninguém consegue andar para o céu se não for crente. Não tem jeito. Você não tem perna para andar no caminho estreito. Você não tem poder, não tem boca para honrar a Deus, para dar graças, para louvá-lo na jornada, para enfrentar o diabo, o mundo, os demônios e a carne. Se você não for crente, não tente entrar. Você não vai conseguir. É a jornada para o céu. Deus não nos deu salvação para, você tem esse aqui, viva do jeito que você quer, que depois você vai... Não, Ele nos colocou para seguir. Vinde a mim. Então quando Ele diz vinde a mim, é porque Ele está na frente. Pode vir, você vem atrás de mim. Eu estou guiando vocês. Outro detalhe, irmãos. Não somos andarilhos errantes, não. Temos um guia que nos leva seguros até o céu. Essa é a primeira lição que nós temos aqui nesse texto. Vamos para a segunda. Nós também somos um povo de origem divina. Sabemos que somos de Deus. Está vendo? Que coisa. Quando a Bíblia fala nascido do alto, eu acho maravilhoso. Em 1953 eu nasci, lá em Bicuí. Nasci da terra. Nasceu meu netinho 2 meses atrás, se não me engano. Nasceu daqui. Ah, então, não constitui surpresa para o mundo. Não. Não constitui. Nenhum perigo para o mundo. Então, queridos, o que nós vamos fazer? Somos de Deus. O que significa isso? Eu sou de Deus? Aleluia! Que maravilha! Não foi decisão minha, foi Ele. Ele que quis que eu fosse dele. Foi Ele que me escolheu. Não fui eu que escolhi. A decisão foi dele, não foi minha. Alguém perguntou para uma moça crente, como foi? O que aconteceu na sua vida? Ela falou, eu andava fugindo de Deus. Foi minha decisão. Fugir de Deus. E a decisão de Deus foi correr atrás de mim e me pegar. Esse é o ensino bíblico. Maravilha. Somos de Deus. A primeira lição que também extraímos nesse segundo ponto é a seguinte. Esta lição é obra da eternidade. Vamos lá, irmãos. Eu quero que vocês peguem bem a Bíblia aí. Vamos lá. Olhe para o texto. Não olhe para mim. Olhe para o texto em 1 João. Veja o que diz. Você tem Bíblia, meu jovem? Então vamos arrumar uma aqui para ele. Tá bom? Ok. Muito bem. 1 João capítulo 5, versículo 19. É obra de Deus na eternidade. Obrigado, irmão. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ora, vamos lá. O que foi que Deus fez comigo? Ele me escolheu antes que houvesse mundo, irmãos. Eu entendo quando vocês leem a Bíblia, né? Vocês vão de Gênesis até Apocalipse. Quem já passou pela Bíblia toda aqui? Alguns irmãos já passaram pela Bíblia toda. Você vai de Gênesis e Apocalipse. No princípio e no fim. Não é verdade? Mas quando vocês abrem a Bíblia,
Vocês têm que lembrar que esse Gênesis que começa ali no capítulo 1 e vai até o capítulo 22 de Apocalipse, bem no fim, que vocês fecham a Bíblia, ali não tem começo, nem tem fim. Quando você abre em Gênesis, Gênesis está explicando um programa que começou na eternidade. Está vendo? A história sua, querido irmão, se você é crente, começou na eternidade. Não começou em Gênesis. Em Gênesis começou o que nós podemos ver. O que nós não podemos ver começou na eternidade. O que diz Efésios? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi a escolha divina. Escolheu em Cristo. Vamos abrir lá, vamos lá, só para os irmãos perceberem. Para não deixar os irmãos assim. Efésios, nós estamos ainda no Novo Testamento, tá? Volte um pouquinho para Efésios capítulo 1. Versículo 4. Assim como, deixa eu dar um tempinho para os irmãos aí. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Nele quem? No Filho. Quando? Antes da fundação do mundo. Para sermos o quê? Aí é o objetivo. Eu não vou parar nesse versículo aqui, porque tem muita coisa para ensinar nele. Mas antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Tá? A minha história, a história da minha vida eterna, é da eternidade, não é de 1953. Quando eu nasci lá em Bicuí, na Bahia. Quando minha mãe levava para a igreja. Ali é uma história dentro do tempo. Mas na salvação é uma história da eternidade. Então, quando conta a história da salvação, ela rasga o tempo. Rasga. Como se rasga esse papel aqui. A minha história é esta. E quando vou para a eternidade no futuro, eu lembro que eu nunca mais irei perecer. Nunca. Os salvos irão para o reino de glória. Os não salvos irão para a perdição eterna. A história não tem fim, queridos irmãos. Não. Ou uma eternidade de glória, ou uma eternidade de terror. Vamos adiante. Outra lição. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque nós estamos dentro de uma faculdade da graça. Tá? Faculdade da graça. Olha, é obra de arte da graça. Eu falo isso por quê, irmãos? Porque muitos não sabem o que é graça. Para muitos hoje, graça é uma coisa de graça. Né? Essa semana meus netinhos lá em Blumenau fizeram aniversário, ganharam presentes, né, dos tios, dos primos, tal e tal. Mas notem, irmãos, graça o povo pensa que é assim, isso. Não, graça é algo de Deus em favor daqueles que Ele escolheu em Cristo. A palavra graça, no grego, é charis. É uma palavra maravilhosa, irmãos. Ela designa alguém que é, aos olhos da pessoa, maravilhosa. Ontem eu estive com Gessé e Virgínia, Gessé fez aniversário, nós fomos lá na casa dele. E quando eu vi meu netinho deitado lá, rindo, para mim era uma graça aquilo. Eu ficava encantado com ele. Né? Então isso é graça. Quando o moço ama uma jovem, ele acha graça nos olhos dela. Está vendo? A palavra graça está tratando da forma como Deus nos viu em Cristo e nos aceitou nele, porque o ser gracioso para Deus é Cristo, não tem ninguém mais. Nós viemos do pecado, irmãos, como vermes nojentos, moscas, pragas indignas. Mas quando Deus põe os olhos para salvar alguém, Ele o faz mediante a pura graça
que aceita aquele pecador em Cristo. Está vendo? Eu fui aceitável, não porque eu nasci numa família batista, fui de uma igreja batista, meus pais eram da igreja, meus irmãos também. Não, eu era tão pecador quanto qualquer outro. Nunca cometi pecados horríveis na vida, mas era tão condenado quanto os outros. Não tem diferença. Nascido em Adão é a mesma coisa. Você pode ver uma cascavelzinha que nunca picou alguém, mas o potencial está nela ali para matar. É assim um pecador. Graça é aceitar o pecador do amado. Quem é o amado de Deus? O Filho. Isso é graça. Vamos adiante. É obra também milagrosa de Deus, porquanto houve um ato sobrenatural do Deus triuno. Nós aqui, irmãos, seguramos firmes a doutrina da triunidade. O Pai, o Filho e o Espírito. Não cremos em três deuses. Cremos num Deus só, que se manifesta em três pessoas. Nenhuma dessas pessoas é maior do que a outra. Elas têm serviço que aparece como se eles fossem maiores, mas não, é serviço. Dentro da minha casa, eu tenho uma responsabilidade maior na minha casa. Eu sou o chefe da casa. É assim na triunidade. O Pai tem a função de Pai. O Filho, o Espírito Santo subordinam à vontade do Pai. Jesus mesmo falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então tem uma vontade soberana. Mas as três pessoas, quando nós olhamos como divindade, as três pessoas são designadas como Deus, da palavra Elohim no hebraico. E quando termina com im, é plural. No hebraico é assim. Aqui tem o púlpito. No plural é púlpitos. No hebraico, quando uma palavra termina com im, é plural. Elohim está designando uma divindade composta. E nós sabemos que são três pessoas. Vamos adiante? Vamos pensar aqui um pouquinho nesse trabalho da divindade. O que aconteceu? O Pai nos amou. O que é isso? Na história da eternidade, o Pai amou um povo eleito. Um povo que Ele escolheu em Cristo. Ele amou aquele povo. E escute aqui, queridos irmãos. Quando vocês abrem a Bíblia, vocês vão ver Deus usando o termo amor, sempre no passado. Eu vos amei. Deus amou. Sempre o verbo está no passado. Está vendo? Quando nós lidamos com amar aqui, se eu falar para minha esposa, eu te amei, ela vai pensar que eu não amo mais. Porque eu coloquei o verbo no passado. Talvez você não vai me amar mais. Ela está doente, ela pode dizer, meu marido não me ama. E eu amo do mesmo jeito, né? Veja bem, queridos. Quando Deus fala, eu vos amei, Ele está colocando o verbo ligado com Ele. Todos os desígnios de Deus, todos os atributos de Deus, estão marcados pela eternidade. Quando fala que os ímpios serão jogados na vergonha eterna. Está vendo? É porque é eternidade. Na ira eterna. Agora o amor de Deus é eterno. Então quando ele diz, amei Davi, amei Leandro, amei Jessé, ele está falando de eternidade.
É um amor que nunca vai acabar, para sempre. Então nunca tem um fim aqui. Quando fala da ira, aí também é perigo, a não ser que Cristo resgate o pecador. Está vendo? Vamos adiante, irmãos. O Pai nos amou. Amou como? Em Cristo. Segundo, o Filho se entregou por nós. Está em 1 Pedro. Se você quiser depois, não dá tempo abrir a Bíblia agora para expor esses versículos para os irmãos. 1 Pedro 1:2 fala sobre isso. Mas notem, queridos irmãos, o Filho se entregou por esse povo. Tá? Quando Cristo veio ao mundo, ele tinha um objetivo: entregar-se por este povo. Quem é esse povo? O povo que o Pai amou. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Nota a ligação que tem, queridos irmãos. É Deus se entregando ao Filho os pecadores por quem o filho morreu na cruz. E o Espírito Santo, qual o trabalho dele? Ele vivifica a palavra. Ele realiza aquela obra incrível do novo nascimento. Está vendo o trabalho de Deus? Ninguém pode impedir isso, não. Não tem poder do diabo, do mundo, que possa impedir o trabalho da divindade. Na salvação do perdido, não. Quando Deus quer salvar, não tem vício nenhum, que o pecador não sai de lá arrancado pelo poder do Senhor. Não tem pecado nenhum, por mais horrível que seja. O Senhor, quando arranca o pecador, Ele tira do bar, Ele tira de uma vida de traição, Ele tira de uma vida de roubo, Ele tira de uma vida de mentiras. Ninguém pode impedir quando Deus opera. Tal fato também paralisa o inferno, irmãos. Porque o que o inferno conta aqui é que eu iria morrer, eu vou morrer um dia, e que eu cairia lá. Está vendo? Nós esperamos aqui o quê? A morte. Eu vou morrer. A não ser que Cristo venha e leve a sua igreja. Mas o normal é que eu vou morrer. Você vai morrer. Às vezes nós pensamos, eu estou chegando a 70 anos, falta 2 anos. Eu penso, nós pensamos que depois dos 70. O Calvino dizia, chegou aos 70, prepara a bagagem. Pode preparar. Mas nós sabemos que na idade infantil, na idade sua aí, vocês que são jovens, não importa, pode a morte chegar. Esses dias morreu meu sobrinho, filho da minha irmã, 45 anos da Covid. Quem pode dizer que está livre disso? Mas notem, queridos irmãos, o incrível que acontece é que o inferno não conta com os crentes. Isso é uma surpresa desagradável, irmãos. A boca do inferno está igual de um crocodilo esperando cair na água alguém ou alguma coisa que ele possa comer. Mas notem, queridos, o fato é que enquanto há uma decepção no inferno, há festa no céu. É impressionante o que nós não fazemos festa aqui. Se hoje um pecador se converter a Cristo em qualquer lugar, nós não fazemos, ficamos quietos. Opa, que bom e tal. Mas os anjos, eles fazem uma festa notável, porque é uma obra de Deus. É nova criação de Deus, quando opera isto. Ao fato também emudece o mundo. Se você se converteu a Cristo, o mundo não vai bater palma, não. Não. Eles vão odiar você. Quando a pessoa se converte, para o mundo é uma decepção. Perdeu alguém que vai tomar suas cervejas com o mundo, falar seus palavrões, vai rir com o mundo, vai rir das imoralidades deste mundo. Quando a pessoa se converte, ela abandona aquilo, não sou mais aquilo. Agostinho era mulherengo que só. Quando ele se converteu, as mulheres vinham atrás dele. Eu morri para isso. Não sou mais. Pronto. Emudece o mundo. Até dos parentes seus. Eles não gostam. Porque você se converteu. Você é do céu agora.
Não é mais da terra. Outro detalhe, irmãos. Tal fato deve mover a igreja. Mover como? Vamos lá. E quando eu falo igreja, eu estou colocando em coletivo. Nós estamos juntos aqui. Coletivamente, o que é que a igreja deve fazer? Diante desses fatos, sabemos que somos de Deus. A individualmente viver em temor e santidade. Queridos irmãos, nós fomos chamados a cada momento viver em temor e santidade. Temor. Nós estamos num lugar perigoso. Perigoso. Cheios de armadilhas mortais. Eu estou sujeito a cair. Você também, querido. Viva em temor. Não desligue da oração. Não faça da oração um mero lugarzinho que você passou um momento ali. Não. Todo dia, o dia todo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu posso tombar. Eu não quero desonrar o teu nome. Teu amigo está perto. O amigo invisível do seu querido irmão. Ele está perto. É o seu Senhor. Ele entende você. Ele compreende você. Ele sabe das suas angústias. Você é ovelha dele. Também a igreja deve considerar e adorar a Deus em triunfante louvor. Cantemos os hinos da redenção. Cantemos a história da cruz. Cantemos o fato que meu Senhor jamais nos abandonará. Nunca. Cantemos. Cantemos a tão grande salvação. Adoremos a Deus. Festejemos, o diabo odeia isso. Consideremos também a guerra que enfrentamos na jornada. Tremenda guerra, irmãos. Oh, eu quero lembrar, o cristianismo é de homens valentes, mulheres fortes, que não têm medo. O missionário foi com a família para o meio de índios canibais. Quando ele chegou lá, há pouco tempo, os índios mataram ele com flechada. Foi tristeza para a família, ele levou a família toda. A mulher depois, a mulher com os filhos, voltaram para a mesma tribo. Evangelizaram aquele povo. E os assassinos daquele homem se converteram. Nós somos um reino de homens e mulheres vencedores. Não tememos. A jornada é assim. Quem volta atrás, quem olha para trás e volta, Deus não tem nenhum prazer naquilo. Deus não passa a mão em alguém que não crê nele, que olha o perigo e volta atrás. E também devemos considerar a glória final com o povo de Deus. Milhares de santos já estão na glória. Milhares morreram. Estão lá triunfantes. Passaram pelo vale. Passaram pela dor. Passaram pela tristeza e provação. Passaram. Estão lá na glória. E nós não vamos para lá? Não vamos subir? Claro. Você é um crente. Você vai subir. Não vai descer. E, por último aqui, tal fato indica nossa proteção. Sabemos que somos de Deus. Se somos dele, ele me protege. Ele é meu Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos lutar, é para confiar na provisão dele. Quem me sustenta, quem me dá trabalho,
para eu ganhar meu pão de cada dia. Quem põe comida na minha mesa é o meu Deus. Enquanto você dorme, irmão, Ele está providenciando tudo. O Santo de Israel não passa a noite dormindo. Não tem isso para ele. Ele está cuidando, velando, colocando o melhor para sustentar seu povo. Quando ele quer tirar sua confiança própria, ele manda uma doença. Manda. Ele ordena. Deixa você caído na cama sem poder trabalhar. Deixa você perder o emprego. Deixa você ficar sem aquilo que você gostaria de ter. Ele deixa. Para ensinar que você precisa dele. Que maldito é o homem que confia no homem. Que faz da carne mortal o seu braço. Em todos os detalhes. Os crentes, cada crente, precisa aprender a confiar naquilo que ele diz. Tem um hino antigo, onde o escritor diz, o autor do hino diz, no coro, aprendi, através das duras provas, a confiar no que Deus diz em sua palavra, as promessas dele. Ele está conosco. Nunca te deixarei, nunca abandonarei. Ele protege os crentes sob os princípios de justiça. Tá? Ele nunca vai sustentar um preguiçoso. Nunca. Quando ele sustenta, ele dá os princípios de justiça que rege a vida aqui. Dá um trabalho, você vai trabalhar. Quando você não pode, aí ele vem com sustento. Ele fez assim com Elias. Fica à margem daquele ribeiro. Está todo mundo querendo matar Elias, porque ele orou para vir seca. E a seca veio. Como é que Elias ia comer? Ficar à beira do córrego daquele bebendo só água? Não, Deus mandou os corvos. E os corvos vieram, trazendo sanduíche para ele. Quando acabou a água do ribeiro, Deus falou, pode ir na casa de uma viúva. Como é que vai uma viúva sustentar um profeta? Quando chegou lá, aquela pobre viúva só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite para fazer um pão e sustentar. E depois eu e meu filho vamos morrer. Era seca, irmãos. Elias falou, faça primeiro para mim. Como é que pode? Parece egoísmo, né? Mas notem, quando a mulher fez, a farinha da botija não acabou. E o azeite também não. Até que veio o período de chuva novamente. E Deus mandou lá para ressuscitar o filho que havia morrido. Que morreu. Então, queridos, essa é a nossa história. Sabemos que somos de Deus. Mas eu quero encerrar a mensagem. Porque tem a parte final. Vocês estão aí? 1 João 5,19. Veja, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Poderia falar muita coisa sobre isto. Mas notem, queridos irmãos, se eu e você não soubermos olhar o mundo, nós vamos ficar decepcionados com Deus. Tem dois grupos no mundo, o grupo de Deus e o grupo do mundo. Está vendo aqui o texto? Divide-se bem. Esse grupo é de Deus, esse grupo é do mundo. Não fique preocupado quando o mundo aumenta muito o número de gente. A Bíblia fala que ervas daninhas se multiplicam. O trigo fica no meio do joio. E o joio parece com trigo. Cuidado. Não vai misturando tudo não. Tá? Esta verdade foi revelada a nós. Pela palavra. O mundo jaz no maligno. Você vê assim? Você vê os homens aí fora? Estão mortos. Eles respiram o mundo. Eles servem o mundo. Eles caminham no mundo. Eles pensam no mundo. Eles olham o mundo. Eles vivem daquilo que o mundo dá. Mas eles estão mortos para Deus. Eles não gostam de Deus. Odeiam Ele. Não gostam do reino de Deus. Eles gostam do mundo. Eles trabalham para o mundo. E para Deus, eles estão mortos.
Olha a palavra jaz. Está vendo? Jaz no maligno. Como é isto? Como é que nós podemos saber que o mundo jaz no maligno? É provado na maneira que ele vive no pecado. Se você vive no pecado, é porque você não vive em Deus. No Filho de Deus, não. Ou é do pecado, ou é do Senhor. Não tem outro jeito, irmãos. Não combina o pecado com o Deus gracioso. O Deus da Bíblia odeia o mal. Qualquer tipo de pecado. Odeia. Ele tem ódio intenso. Quando Deus vê o pecado. Olha, quando você vê uma barata entrando na sua casa, as mulheres ficam horrorizadas. Corre, né? Algumas têm coragem de matar. Já imaginou quando Deus vê o mal? Ele não tolera. O Salmo 5 é para provar isso. O quanto Deus odeia o mal. O Deus da Bíblia odeia o pecado, em toda manifestação do pecado. Então, quem vive no pecado, jaz no maligno. Vendo? É provado também na maneira que, como vivem bem no pecado. Vivem bem. Nota a diferença. O crente, quando ele peca, está vendo? Porque nós temos um problema, irmãos. O problema do crente é na carne. O problema do não crente é no coração. Está vendo a diferença? O crente tem o problema da luta contra a carne. O capítulo 8 de Romanos fala sobre isso. O não crente, o problema é no coração. Você não pode fazer o não crente mudar de vida. Não tem jeito. Ele pode deixar um cigarro, mas não deixa o pecado. Ele pode deixar a pinga, pode deixar a droga, mas não deixa o pecado. Porque o problema é o reino do pecado no coração. Romanos capítulo 6 trata sobre isso. É o poder que domina o homem no coração. É dali que procede os males. O crente não. Ele tem problema terrível na luta contra a carne. E às vezes problemas que o crente fica desesperado. Meu Deus, me dá poder. Então o crente deve lutar para vencer a carne. Deve mortificar a carne todos os dias. Dar soco, por assim dizer, né, irmãos? Numa linguagem figurativa. Dar soco na carne. Vencer aquilo. Mas o incrédulo não. Eles caminham para a destruição. Então a Bíblia mostra o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito sobe para o céu. O caminho largo desce para o inferno. Está vendo aqui? Então os ímpios estão no caminho largo. Estão contentes. Ele não percebe perigo. Não. No destino final, eles nem consideram isso. Para eles, depois da morte, acabou tudo. Não. Há um desespero terrível no íntimo, na alma do homem. Ele está indo para enfrentar o juiz, o terror de Deus. Por isso que o Evangelho vem. Acordem, acordem, arrependam, convertam a Cristo. Outro detalhe, estou terminando, irmãos. Eles caminham ou fizeram aliança com a morte e a lei. O homem é assim. Ele diz, hoje eu não vou morrer, não. Fizeram uma aliança. Isaías 28 trata sobre isso. Com a morte e com o inferno. Não, espera um pouquinho. Eu não sou a próxima vítima. Eu vou viver hoje. Eu tenho compromisso com o bar. Eu tenho compromisso com os amigos. Eu tenho compromisso com o mundo. Eles vivem assim. E o molde é de quem? Na vida cristã, o nosso molde é Cristo. Eu estou nele. No mundo, o molde é o diabo. Jaz no maligno. Então, os irmãos estão percebendo a diferença? Nem Cristo e no maligno. Ou você está em Cristo, ou você está no maligno. Mas eu termino aqui, dizendo, Cristo veio
para resgatar pecadores, para tirá-los desse contexto de inferno, de terror, para salvar, purificar os seus pecados, limpar. É pelo sangue, queridos. É pelo sangue remidor que Cristo perdoa e purifica todo pecador. E Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar em pé.